E aí a minha mãe, muito nova, engravidou. Só que é muito mais profundo que isso, porque além dela ter engravidado, minha mãe namorou uma pessoa que ela dizia ela que amava muito. E quando ele entrou no exército, minha mãe engravidou de mim de uma outra pessoa. Nesse meio tempo, quando eu era neném ainda, eu morei com minha avó em São Paulo, numa fazenda. E o padrasto da minha mãe abusou de mim, até os meus 3 anos. E aí nós fomos para outras cidades, fomos para cidade mesmo, né, com a minha avó. Enfim, eu fiquei naquela de vai pra uma casa, outra casa, outra casa. Com 5 anos eu voltei pra Cuiabá e quase eu fui abusada novamente, mas pelo pai da minha mãe, pelo meu avô. Mas eu gritei, eu já tinha esse trauma, né? Então eu gritei e aí nada aconteceu. E eu fiquei nessa de vai com a minha mãe, vai com outras parentes. Então eu fui passando por vários lares e cada lar foi fragmentando em mim uma pessoa, né? Sim. Cada lar que eu passei foi deixando marcas em mim. Da minha avó, o abuso. Da minha tia, eu era espancada. Eu era, assim, muito espancada. E eu dormia no chão, era como se eu fosse um cachorro da casa, entende? Eu era um cachorrinho mesmo, eu era tratado como se fosse um cachorro. E aí, eu fui morar com a minha mãe quando eu tinha 9 anos. Foi um tempo muito difícil. Assim, até minha mãe conhecer Jesus de verdade, foi uma fase muito difícil. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe foi apresentada a Quadrangular, foi onde minha mãe nasceu, né? Foi uma pastoria bem pontual na vida da minha mãe. Mas ainda assim, dentro de casa... Quero nem entrar no mérito de lar disfuncional, eu quero entrar no mérito de um lar demoníaco. Uau. Tudo era a Vanessa que apanhava. Tipo assim, ele era caminhoneiro, né? Então, ele tava chegando. Minha mãe queimava o arroz, fala que foi você. Porque já era comum eu apanhar. Já era comum a Vanessa apanhar, porque eu sempre apanhava. Conforme eu fui crescendo, ficando mocinha, eu comecei a criar na minha cabeça um lar, entende? Porque eu via as minhas amigas tendo um tipo de pai, então eu comecei a criar que eu também era assim. E aí eu comecei a mentir. Que eu ganhava presente, eu comecei a mentir que eu era criada de uma forma que eu não era criada, e eu comecei a acreditar no que eu tava mentindo. E mesmo as pessoas sabendo que não era. Não só isso, né? Eu passei por vários relacionamentos abusivos e que eu achava que era normal e porque era um escape da minha casa. Tipo, eu apanhava no meu relacionamento. Meu primeiro relacionamento, assim, sério, que eu saí da minha casa pra mim parar de apanhar, né? Pra mim parar de apanhar dentro da minha casa, foi com um traficante. Eu fui morar com um traficante, eu tinha 17 anos. E aí eu apanhava muito e eu achava bonito, sabe? Porque era a forma dele demonstrar amor. Na minha cabeça, isso era normal. Hoje eu penso assim que essas pessoas que sofrem abuso, essas pessoas que abusam, abusadores, eu acredito que eles devem vir de um lar assim. Com certeza. Sabe? Porque isso vem desde o ventre. Minha mãe me rejeitou, minha mãe não me queria. Então eu já nasci com esse complexo de rejeição, de inferioridade. Eu não me sentia amada, não me sentia acolhida, então eu buscava a validação das pessoas demais, exageradamente. Eu tinha necessidade de aprovação, não importa no que, se era no crime, se era numa vida correta. E aí, dentro desse relacionamento, né, eu conheci o mundo de outra forma. A pureza, a inocência que ainda existia, já não tinha mais. Então eu apanhava e aí eu ganhava muitos presentes. Então eu achava, meu Deus, eu sou amada. E nesse círculo as pessoas falavam, nossa, Vanessinha, nossa, fulaninho, apaixonado pela Vanessinha. E então a Vanessinha, que não tinha amor em casa, achava que os presentes eram amor, entendeu, pastor? E aí foi muito distorcido para mim essa questão. E aí depois eu saí dele, né? Eu consegui sair, mas eu comecei a vender droga pra ele. Eu vendia pra ele e pra outras pessoas, porque daí eu entrei naquele negócio de validação. A Vanessinha é o cara. Meu, olha a Vanessinha como ela é importante, entendeu? Aí eu me senti inserida, me sentia importante. Eu lembro até hoje, eu era só o graveto, pastor, toda tatuada, armada, eu era assim. E aí eu tava com uma bis de uma usuária. Que tava me devendo, então eu fiquei com a bis dela. E aí minha mãe me ligou, falou, Vanessa, a Isis quer ir na oração. Naquela época existiam as irmãs do coque, sabe? Que tinha aqueles horários de receber. Era a irmã Zirã, uma moreninha desse tamanho aqui, ó. E aí minha mãe falou, eu tô com medo de ir com a Isis na moto, você me leva. Falei, mais louca, né? Querendo ir comigo, mas eu sei que Deus tinha algo ali, né? E aí eu fui, sentei assim, no sofá, pensei, entrar na casa dos outros, só o demônio, era só o demônio. Eu sentada, cruzada as pernas, um short desse tamanho da casa dos outros. E aí ela orou pela minha mãe, ela orou pela Isis. No final ela falou assim, você fica aí. Deus tem algo pra você. E Deus tá te dando a última chance.
Uau. E para mostrar que Deus é Deus, você vai ter uma prova. Eu achei que ia demorar para ter a prova, pastor. Não passou 2 minutos do que ela falou. Meu celular, a gente falava trique-trique na época, né? Era um 1100. Tocou uma amiga minha, Regiane. Ela me ligou, Vanessa, fulano de tal, chorou a noite inteira, tava indo te matar agora com o sobrinho dele, mas ele bateu no poste e morreu na hora. Meu Deus, olha o livramento. E eu caí assim, sabe? Eu me rendi ali. Uau. Eu me rendi, eu só chorava, eu não sabia expressar, minha mãe chorando muito. A gente saiu dali, ainda continuei por um tempo, né? E um dia o Senhor apertou as situações e eu fui embora pra onde minha mãe morava, em Boituva, São Paulo. E lá, eu sentada, a gente foi numa praça levar meu irmãozinho. Eu sentada na praça, pastor, fumando um cigarro. Eu comecei a escutar um louvor do Thales. Gente, não me julgue, pelo amor de Deus, eu não sou do louvor. E o louvor era, quero voltar à casa do Pai. Sim. Pastor, eu comecei a arrepiar. E o louvor ficava, eu quero amor. Eu arrepiando, eu joguei o cigarro, comecei a procurar onde que tava esse louvor. Eu fui indo. E minha mãe vindo atrás, não tava entendendo. E eu fui indo. Pastor, quando eu parei na esquina, uma igreja, aquelas portas de bar, meio enferrujada. E aí eu tinha os dias do culto, não tinha culto naquele dia. Uau. O culto era só no domingo. Cheguei em casa, eu joguei o maço de cigarro meu fora. E choveu. E choveu porque daí eu não ia conseguir mais voltar pra pegar. E eu falei, meu Deus, alguma coisa tá acontecendo. Mas minha mãe falava, calma. E eu me arrumei 6 horas da tarde, nós fomos. Chegamos lá, era 2 de junho. Era um culto todo pra casais. E a gente sentada no fundo, e aí chegando as pessoas, e sempre vinha alguém falando com a gente, né? Alguém vinha e falava. E chegou a pastora, Sandra Alves. Hoje vocês conhecem ela carequinha das redes sociais, mas na época ela usava uns aplique grandes. Aham. Sempre espalhafatosa, e ela chegou e ela ficou me encarando. Eu falei, essa mulher vai me bater. Porque ela me leva muito sério, muito sério. E todo mundo lá se declarando pros seus maridos, pras suas esposas, louvor, e a gente lá no último, eu uma sentadinha. E de repente ela começou a arrastar as cadeiras. E ela veio, e ela falou, se coloca de pé. E Deus começou a usar ela com autoridade. Ela contou a minha história de vida. Uau. Até ali, pastor. Eu nunca tinha vivido isso, a não ser com a irmã Zirã. E ela contou minha história de vida e ela falou, Deus colocou um ponto final. Aqui é o início de algo que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas você tem que querer. Você tem que decidir que é isso que você quer. Pastor, eu sei que os 3 primeiros meses, eu só chegava na igreja e só chorava. Ao sol dos irmãos capazes do Senhor lá na frente. E já. Porque o Senhor estava me quebrantando, né? Amém. Precisava quebrantar. E aí a gente já foi inserido, aí eu já reconciliei com o Senhor, já iniciei no ministério. Ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Ali o Senhor já começou a mudar a minha história. E nesse processo eu vivi lá 6 anos e eu casei. Eu casei novamente para sair da minha casa, mesmo estando na igreja, mesmo minha mãe também estando na igreja. E aí eu casei. Casei com esse rapaz e aparentemente maravilhoso, né? Aparentemente se converteu. E quando a gente casou, foi tudo diferente. Eu tinha medo. E toda vez que eu chegava do serviço, era tão louco que eu ligava a TV, aparecia fulano, ex-marido, escala prédio, mata a esposa a facada. Aham. Ex-namorado, arromba não sei o que e dá Isso tiro. você morava lá ainda? Isso eu morando lá em Boituva. Aham. E eu falei, isso é um aviso do Senhor. Eu comecei a orar sobre isso, sabe? Eu falei, porque era muito normal. Eu chegava em casa, ex, não sei das quantas, perseguiu a... Sempre a mesma notícia. Sempre a mesma notícia. Eu falei, isso é um aviso, isso é um aviso. Aí, na igreja, a pastora falou assim, Vanessa, Deus tá... todo dia você abre seu guarda-roupa e você quer ir embora. Mas Deus vai soprar um vento e vai fazer com que todas as coisas que você tem que colocar diante do Senhor aconteçam. E esse vento soprou, pastor. Ele quase me matou. Uau. Quase me Meu matou. Deus. E aí eu peguei minhas coisas, ele foi trabalhar. Nunca vou esquecer. Eu peguei minhas coisas de noite. Como o Boituva é muito pequeno, se eu ficasse na rodoviária de lá, todo mundo ia ligar pra ele e falar onde eu tava. Aham. Eu peguei minhas coisas, vendi tudo que dava pra vender lá de dentro. E peguei minhas coisas que deu, peguei o dinheiro, chamei um táxi pra Sorocaba. Sorocaba não tinha ônibus pra o Mato Grosso. Minha mãe já tava em Rondonópolis. E aí não tinha como eu ir
sabe? Não tinha ônibus naquele momento, naquele horário, era tarde, era meia-noite. Aí eu peguei um ônibus para São Paulo, dormi num hotel, acordei e fiquei... aí eu cheguei no guichê para comprar passagem para Rondonópolis, não tinha passagem 7 horas da manhã, tinha passagem só 7 horas da noite. Eu guardei minhas coisas lá embaixo, na onde guarda volume, comprei essa passagem, fiquei sentada lá dentro. E eu fiquei lá, pastor, assim, ó, muito tempo, até 7 horas da noite, para eu ir para Rondonópolis. E quando eu cheguei em Rondonópolis, eu cheguei decidida, eu não vou mais me relacionar. Relacionamento não dá para mim, eu não tenho sorte. Eu quero viver para Jesus, eu quero me dedicar somente a Cristo. E literalmente eu fiz isso. Na esquina de onde minha mãe morava tinha a igreja batista. E aí eu fui, sabe assim, o Senhor me inseriu ali, me inseriu com jovens novamente. E eu comecei, sabe, pastor, de novo assim, a me dedicar, a mergulhar fundo no Senhor. E então apareceu um jovem, muito mais novo que eu. E eu falava, Deus, não. E como que eu vou fazer pra ele? Eu não posso perder essa alma, né? É uma alma, mas eu não posso falar que... Irmão, eu não quero, entende? E a gente orava muito, assim, junto, né? Eu sempre levava os jovens pra orar, a gente sempre tinha a noite da oração, a gente sempre tinha essas coisas. E eu comecei a ter sonhos, pastor. Eu tive um sonho com casamento. Era um casamento todo vermelho, assim, os tapetes, a decoração era toda vermelha. E muita gente, muita festa. E o altar, assim, onde estava o tapete vermelho, era um palco. Tipo, um palanque, sabe? Só que eu entrava sozinha, falando no microfone, orando pelas pessoas, expulsando os demônios. Amém. Aí, passou na outra semana, eu tive de novo um sonho. Só que aí o casamento era normal, comum, né, a entrada, todas as pessoas, e tava eu e o noivo de costa, eu não conseguia ver o noivo, eu sabia que era moreno, mas era de costa, eu não conseguia enxergá-lo, né, e aí na outra semana eu sonhei com um casamento todo branco e dourado, não tinha ninguém lá dentro, mas eu conseguia ver as taças assim, pastor, e na boca dela tinha fio de ouro, era a entrada, aquele tapete vermelho comum de casamento era branco. Era branco e tinha muitas rosas brancas e detalhes de ouro. Eu sabia que eu tava lá, eu sabia que Deus também tava lá. E eu perguntava assim, Deus é o meu casamento? E aí eu acordava. Aí passou um tempo, levaram um pastor para pregar na nossa igreja, para os jovens. E aí, no final do culto, eu fui levar uma amiga embora, que ela estava com febre. Ele segurou eu na porta e ele falou bem assim, ó, ainda esse ano, você vai ser surpreendido com um relacionamento. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E comecei a rir do pastor. Em outubro, dia 10 de outubro de 2016, o meu atual marido Uau, que bacana, me pediu em namoro. E eu aceitei. E em dezembro nós ficamos noivos. Joyber foi um menino que curou a minha vida. Ele foi um menino homem. Ele me ensinou, ele me curou através do Senhor. Ele é um Boaz. Ele estendeu a capa pra mim, pastor. Entendi. Ele nunca teve relacionamento. Ele veio pra tirar todos os traumas, todos os medos. Ele veio pra somar de verdade, sabe? A Vanessa aqui só brigava porque, pastor, a Vanessa era briguenta. A Vanessa deu trabalho também, sabe? E o João veio calmo, ele é calmaria, pastor. Ele, até pra cantar ele é calmo. E ele foi meu Boaz, ele é o meu Boaz, ele é sensato, ele é amoroso. Enfim, chegamos aqui em Balneário Camboriú em 2018. Em 2018 nós viemos pra cá e o João começou a trabalhar num lugar e a gente morava no Municípios, na Bom Retiro. Moramos lá 4 anos, quase 5 nessa rua. Foi um tempo muito tenso. Eu entrei em depressão, eu pesava 92 quilos. A gente congregava, a gente servia, mas o Senhor, ele precisava ainda pôr pra fora coisas que eu não colocava. E eu entrei em depressão, assim, muito séria. A ponto do meu marido sair, eu colocava uma coberta na cortina pra ficar mais escura e eu só ficava ali no chão, no canto. Era assim que eu ficava, pastor. E aí eu ia pra igreja, servia, e depois eu voltava pra esse lugar, todos os dias. E eu levantava 4 horas pra orar, e eu falava, Senhor, eu não tô entendendo essa tristeza, eu não tô entendendo. E eu vivi nesse lugar. Teve um tempo que eu sempre visitava minha mãe em São Paulo, e em maio de 2022, eu fui passar o Dia das Mães com ela. Quando eu voltei, no avião, eu comecei a ter um sentimento de morar perto. Eu nunca quis morar perto, mas nessa época eu comecei a
ter esse sentimento. E era muito forte, eu cheguei e falei pro meu marido, amor, eu tô com essa sensação. Aí ele falou, não, é por causa das crianças, fica calma, não é. Aí eu, beleza, é verdade, né, por conta das crianças. Foi numa quinta-feira que eu cheguei. Na sexta, tava me incomodando, sabe? Era como se fosse vozes altas no meu ouvido, e aí eu comecei a orar. E aí, amém, né? E aí eu fui, pastor. Eu fui, foi um ano, assim, de paz. Só que todas as pessoas que vinham visitantes orar por nós falavam que era um tempo, mas não era morada permanente. E a gente estava indo lá como águia. Eu achei que a gente ia viver mais um tempo e não que nós voltaríamos para cá. Entende? Entendi. Nós fomos lá, chegamos em 27 de setembro de 2022 e 23 de setembro de 2023. Vieram embora. O Joeber veio, recebeu um convite e veio, enfim, a gente tá aqui. Mas a gente chegou, eu vim em novembro, né, vim depois. E em fevereiro eu tinha uma empresa aqui, uma empresa de emagrecedores. E eu meio que, assim, comecei a fechar alguns contratos bons e eu deixei Deus pra depois. Eu ficava no escritório até tarde. Eu saía tarde, eu falava de Deus, eu achava que eu era de Deus, mas eu comecei a deixar ele pra depois, né? Em fevereiro, eu ia fazer uma cirurgia de redução de mama. E quando tem que fazer um monte de exame, né, pra você poder fazer essa cirurgia. Quando a gente chegou lá pra fazer o resultado, eu vi que a cara da médica não tava mais legal, não tava mais feliz. Ela falou, Vanessa, eu quero te pedir um exame, uma mamografia. Eu já achei estranho. Aí eu fui fazer. Quando eu fiz, de cara já deu e a gente descobriu rápido que aí foi o que o médico me falou, né? Ah, a gente descobriu rápido, Vanessa, não é maligno, mas vai ser bem rapidinho assim, porque tá no início. Que bom que descobriu rápido. Beleza, fiquei tranquilo, continuei trabalhando, né? Continuei envolvida com as minhas coisas. Continuei envolvida com as minhas coisas. Na primeira químio, tudo tranquilo. Na segunda químio, o médico falou assim, Vanessa, a gente vai mudar para amarela, porque não tá, ao invés de retrair, de diminuir, ela tá aumentando. Então a gente vai mudar para amarela, mas a amarela ainda não é tão invasiva. Beleza, fiz a quimio amarela. Na terceira, pastor, o médico falou assim, Vanessa, a gente vai mudar a sua quimio só porque não tá tendo resultado, né? Então a gente vai aplicar agora, você vai tomar agora a vermelha. Aí tomei a vermelha. Beleza, pastor. Na próxima vez, Vanessa, a gente vai aplicar intramuscular, porque na intravenosa não tá resolvendo. E aí eu tomei essa quimio vermelha, intramuscular, eu passei muito mal, fui pra casa, tomei banho, coloquei a toalha na cabeça. Quando eu tirei, pastor, metade do meu cabelo ficou na toalha. Eu desmaiei, meu marido me pegou e aí começou a abalar. Eu ajoelhei e eu só chorei. Eu chorei muito. Eu tava enorme de inchada. Aí eu fui fazer mais uma quimio depois de tudo isso. E aí, quando eu terminei a quimio, o médico, a gente entrou na sala, sempre tinha que passar lá, né? Tava eu e meu esposo, tava o médico e 2 homens, 2 psicólogos. Eu já achei, pronto, agora ele vai falar que acabou pra mim. Aí eu sentei, ele falou, Vanessa, esse aqui é um psicólogo pro Joeber, esse aqui é pra você. O que a gente quer te falar é o seguinte, você entrou em estado de metástase, tá? E tá em todos os seus órgãos, menos nos ossos e no cérebro. Então, o que a gente tem para te propor? Ou você interna agora e vive aí aproximadamente 9 a 1 ano, de 9 meses a 1 ano, ou você vai para sua casa. Meu marido levantou, pegou na minha mão. Assim? Assim, porque eles não podem fazer rodeio, né? Meu Pegou Deus. na minha mão e levou para casa. E eu só ficava deitado, porque ou eu vomitava ou eu ficava deitado. E ali eu vi um homem de oração. Toda madrugada o Joeber orava. Uau. Toda madrugada. E teve uma madrugada específica que ele falou, Deus, eu sinto que não é pra morte, é pra vida. É pra vida, não é pra morte. E isso me mexia comigo, mas, pastor, eu tava endurecida ali, sabe? Eu fiquei parada. Tem uma amiga que eu falo que ela é a pedrinha do meu sapato, ela tá até no livro. Ela me ligava todo dia, pastor. Todo dia ela me incomodava. Vanessa, Jesus tem pra você, vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja. E eu não ia, porque eu não tinha realmente condições de ir. Mas teve um dia em específico que eu e o Jô, a gente orou. Nesse dia o Jô falou, levanta, levanta. Ele falou assim, pastor, levanta. Vem aqui. Aí eu ajoelhei com ele e a gente começou a orar. Eu comecei a sentir um cheiro muito
podre. Um cheiro de morte mesmo, assim, um cheiro de um corpo em decomposição. Quando eu abri os olhos, eu olhei pro João pra ver se ele também tava vendo. Só que ele tava tão ali, sabe? Tão entregue na oração. E eu ficava olhando pra ele não tava vendo. E eu vi, pastor, assim, ó, uma maca dessas de ml de ferro. E um corpo deitado na maca. O rosto não tinha uma face, não tinha um olho, um nariz e uma boca. Mas tinha uma cara, era uma cara sem nada. E esse corpo, pastor, tava assim, ó. Bem assim, na minha altura, assim, ó. O corpo tava assim. E eu afastava pra me conseguir olhar e muito podre, pastor. E nesse corpo tinha muito buraco. Muita ferida aberta, fedendo. Muita ferida, cheia de ferida. E eu ficava olhando pro Jair porque eu falava, meu Deus, só eu tô vendo esse negócio. E eu escutava uma voz, eu perdoo tal coisa. E quando esse corpo perdoava alguma coisa, essa pereba, vamos dizer assim, ela fechava, pastor, e ela ficava uma marca como um sinal. E isso foi, pastor, isso foi. O tempo que eu já estava orando, foi acontecendo isso. Quando acabou, quando não falou mais nada, o rosto, quando eu olhei, tinha o olho, nariz e boca. Ganhou uma identidade. Perdoou, pastor. Aí eu me prostrei. Aí eu falei, meu Deus, Deus me perdoa. E eu fiquei até emocionada porque eu falei, Deus me perdoa. E eu comecei a orar. No outro dia, nós fomos orar de novo. E eu e o Joéber, assim, ó, nós dois orando, a gente escutou junto a mesma voz de um só Deus. Não vai vir de homens, eu vou curar. E aí eu tomei meu remédio. Esse braço aqui não abaixava, ele só ficava alto. Eu tava deitada assim no peito do meu esposo, nesse dia. E dormi, né? E o braço não abaixava, então eu já tava acostumada a ficar assim com o meu braço. E essa minha amiga Rosana, ligando pro meu marido, tava tendo uma cruzada na igreja dela. Tinha muitos pastores de fora. Mas Deus falou, não virá de homens. Vocês vão entender. E ela ligando, e o Jô não queria me acordar, porque eu tinha acabado de dormir, era muito difícil pra mim dormir com as dores. E aí ela falou, Joéber, se você não me atender, eu vou aí buscar a Vanessa agora. E aí ele atendeu ela, ele me acordou. E aí ela mandou o link, a gente colocou na TV. Primeiro louvor. Os cadeias quebrando. Os cadeias quebrando. Isso. Daí eu fui pra outro lugar. Quem é ministra de dança, pastor? Nunca vai só escutar um louvor, entende? Ela vai pra outro lugar. De repente, meu marido me olha e falou assim, amor, seu braço tá doendo? Eu falei, não. Por quê? Quando eu olhei, pastor, meu braço que ficava assim, ele não levantava mais e não fechava. Ele tava assim, como se estivesse flutuando. Aí eu fiz bem assim, ó. A gente começou a chorar. E eu levantei da cama, pastor. Eu levantei de uma vez. Era outra coisa que eu também não fazia. Eu tava bem grande, bem inchada. Dava pra sentir todos os nódulos que tinha aqui. Dava pra sentir os nódulos debaixo do meu seio, os nódulos no braço. Dava pra sentir tudo, pastor. Eu vim na frente da cama e eu ficava fazendo assim, ó. E aí já começou a me filmar pra minha amiga. E foi no louvor? Não foi um homem. A glória, nada contra, mas a glória foi pro Senhor. Aleluia. E foi dentro de casa. E a gente... Eu tô até aqui. E a gente ficava... E não tinha mais nada, não tinha... Eu ficava, amor, passa o braço. De verdade, amor, não mente. Eu ficava pra ele, passa o braço aqui. E aí ele passava assim e não tinha nada. Aliás, passa a mão, né? E não tinha nada. Eu fiquei, meu Deus, peraí. Aí eu apertava minha barriga. E ficava fazendo assim dentro da minha barriga. E nada, a gente, aquele dia pra dormir foi assim, uma loucura, né? Que a gente ficou extasiado com o Senhor. Eu não tinha feito os exames nenhum, né? Eu falei, Deus me curou, amém, glória a Deus. Mas, nesse ano agora, eu descobri que eu tava grávida. Uau. E é gêmeos, mas nem é isso. Mas, vou falar, eu fiz os exames, chama contagem tumoral, é marcador tumoral, aliás. Não tenho nada, pastor. Uau. Não tenho nada, em lugar nenhum. Deus é poderoso. Melhor ainda, não podia ser mãe, eu perdi 5 vezes. E quando a gente faz químio, assim, tão invasiva quanto eu fiz, ou qualquer químio, as mulheres geralmente tiram os óvulos, para depois elas gerarem. Eu não tirei, eu não sabia de nada disso, aconteceu tudo muito rápido, cada sessão era uma sessão mais agressiva. Então, eu não tenho 1 ano ainda, pastor, da última químio, entende? Não tenho 1 ano ainda da última químio. Então, eu ainda tenho algumas sequelas, algumas coisas, porque foi uma químio, né? Eu perdi o cabelo, a unha, perdi tudo. E eu não podia gerar.
Uau. Não era nem pra mim gerar. E eu, no primeiro dia do culto de primícias, voltando pra casa, sentada na privada, eu tive uma sensação, não foi uma coisa de grávida, sabe? Algum sintoma de gravidez. Não, eu tava lá e aí eu senti assim, você tá grávida. Eu ri, eu sorri dentro do banheiro. Eu me vi Sara, eu sorri. E eu saí pra fora, senti um cheiro de pastel de chocolate, tem um perto da minha casa, uma delícia. E eu falei, trouxeram pastel de chocolate? Meu irmão falou assim, não, Vanessa, tô fazendo pipoca. Falei, uai. Aí ele ainda falou assim, tá parecendo grávida, menina. Eu ri de novo, pastor. Eu ri de novo. E eu fiquei incomodando ele. Vai lá comprar um pastel de chocolate pra Nê, vai lá. Já era tarde, ele ficou me enrolando, não foi. Mas eu ainda guardei pra mim. A minha pastora teve um sonho com 2 crianças e ela disse que ela entregava o menino ou a menina e ficava com o menino, comigo, elas tinham comigo, né? Ela dava de mamar, alguma coisa assim. Eu falei, eu tô grávida? Eu fiz só 4 testes de gravidez. Ela começou a chorar porque todo mundo acompanha a minha história, né? E é muito engraçado isso, pastor. É muito engraçado porque Deus, além dele ter feito, eu ainda tô grávida de gêmeos. Não tem ninguém na família da minha mãe, ninguém. E não tem ninguém na família do meu pai. Entende? De quanto tempo você tá? Eu fiz 3 meses, quarta-feira. Uau! Agora, top, essa mano. quarta eu faço 13 semanas. E então, assim, esse é o Deus. Esse é o Deus que faz. Eu não tenho mais nada. A gente fez os exames, as contagens, eu fiz de novo, né? Eu não tenho nada. Aleluia. E é engraçado, pastor, porque quando eu fui mostrar o meu exame antigo, né, pro atual, eu ainda, olha só, a pessoa do milagre, eu ainda fiquei, não, mas olha esse aqui, tá cheio de marca, tipo, e ele, não, Vanessa, mas esse não tá, eu falei, mas olha esse, eu queria ainda insistindo, né, que eu ainda tivesse, então, esse é o Deus, e ele ainda faz isso, né? Glória eu tô com a Deus. 2. E aí eu fico pensando assim, não é que Deus ele pega os improváveis. É que ele pega aqueles que ele sabe que depois vai ser imparáveis. Olha só, Deus faz. Deus, ele faz. Ele sempre vai fazer. Mas a gente também tem que estar disponíveis. Amém. Né? A gente precisa estar disponíveis.